Um grupo de homens vestidos de vermelho, portas trancadas, votos secretos. Quem escolhe o Papa? Hoje você vai descobrir como funciona o conclave, o processo mais misterioso e decisivo da Igreja Católica. Uma tradição que atravessa séculos, e que começa com uma simples palavra, extra homines, em todos para fora. Poucos eventos ao longo da história preservaram tanto mistério, solenidade e tradição quanto o conclave. Desde a Idade Média, a Igreja Católica realiza essa reunião fechada para escolher, entre seus cardeais, o novo bispo de Roma, conhecido como Papa. Quando o trono papal fica vazio, seja pela morte ou pela renúncia de um pontífice, inicia-se um processo que captura a atenção mundial. Cardeais de diversas partes do planeta se reúnem na Capela Sistina, um dos espaços mais simbólicos da história da arte e da fé ocidental. Ali, longe dos olhos do público, sem acesso a informações externas, esses homens são encarregados de uma tarefa que influencia não apenas a direção da Igreja Católica, mas também questões diplomáticas, sociais e culturais em escala global. O ritual é carregado de regras seculares. Semelhante a um relicário vivo de tradições, o conclave resume séculos de história, disputas políticas, reformas internas e a busca por continuidade institucional. Cada eleição é um momento em que o passado e o presente se entrelaçam, e onde símbolos antigos continuam a desempenhar papéis fundamentais. Neste vídeo, será possível compreender como surgiu o conclave, por que foi criado, como evoluiu ao longo dos séculos e como, mesmo diante das transformações do mundo moderno, permanece uma prática preservada quase em sua forma original. O conclave é o procedimento utilizado para eleger um novo papa após a morte ou renúncia do pontífice anterior. A palavra conclave vem do latim conclave, que significa conchave, uma referência direta ao isolamento físico dos cardeais durante o processo de eleição. A necessidade desse isolamento nasceu da intenção de proteger a escolha do novo líder da Igreja de influências externas. Ao longo da história, momentos de grande tensão política, interesses de reis, príncipes e até de famílias aristocráticas ameaçaram a autonomia das eleições papais. O conclave surgiu como uma resposta a essas interferências, impondo um ambiente controlado, onde apenas os cardeais eleitores participam. Hoje, o conclave é regulado por normas detalhadas. Apenas os cardeais com menos de 80 anos de idade têm direito a voto. Eles se reúnem na cidade do Vaticano e ficam hospedados na Casa Santa Marta durante todo o período de votação. As sessões de escolha ocorrem na Capela Sistina, um dos locais mais emblemáticos do Vaticano, sob estrito juramento de sigilo absoluto. O objetivo do conclave é preservar a liberdade e a serenidade dos eleitores para que a escolha se realize sem pressões, refletindo o entendimento interno sobre quem deve liderar a Igreja Católica no próximo período de sua história. Embora envolto em tradição e simbolismo, o conclave também responde a uma necessidade prática, assegurar a continuidade institucional de uma das organizações mais antigas do mundo. Seu funcionamento combina rigor ritualístico com decisões que, muitas vezes, reverberam além dos limites religiosos, alcançando esferas sociais, diplomáticas e culturais. Compreender a criação do conclave é entender o contexto de um período conturbado da história e a tentativa da Igreja em manter sua estrutura diante das instabilidades políticas da época. Essa origem será o próximo ponto a ser explorado. A origem do conclave está diretamente ligada a momentos de instabilidade, corrupção e disputas prolongadas dentro da própria Igreja. Nos primeiros séculos do cristianismo, a escolha do bispo de Roma, que mais tarde receberia o título de Papa, era feita localmente, com a participação de clérigos, líderes e até de membros da comunidade cristã romana. Esse modelo, no entanto, não resistiu ao crescimento institucional da Igreja nem à interferência de forças políticas. Com o tempo, o trono papal passou a ser alvo de interesse de famílias nobres, reis e impérios. A eleição do Papa deixava de ser um ato espiritual e se tornava uma disputa por influência. Esse cenário produziu diversos episódios problemáticos ao longo da história. Em 1241, os cardeais levaram meses para escolher um sucessor. Diante da demora, as autoridades civis de Roma chegaram a trancar os eleitores em um castelo, com alimentação racionada, até que chegassem a um acordo.
Esse tipo de interferência popular revelava o descontentamento da sociedade com os processos internos da Igreja, cada vez mais distantes da proposta de equilíbrio e unidade. Mas foi em 1268 que a crise atingiu seu ponto máximo. Após a morte do Papa Clemente IV, os cardeais se reuniram em Viterbo. A eleição, porém, se estendeu por quase 3 anos. Durante esse período, as divisões internas, interesses pessoais e alianças políticas bloquearam qualquer possibilidade de consenso. Os habitantes da cidade, exaustos com a paralisia, decidiram intervir. Removeram o teto do edifício onde os cardeais estavam reunidos e reduziram o fornecimento de comida, forçando o desfecho do processo. A humilhação pública dessa eleição levou o Papa eleito, Gregório X, a estabelecer um novo conjunto de regras. Por meio da Constituição Apostólica Ubi-Periculum, decretou que, dali em diante, as eleições papais seriam realizadas em clausura absoluta. Nascia oficialmente o conclave. A partir de então, os cardeais passariam a ficar isolados, sem comunicação externa, sob juramento de sigilo, e com regras rígidas para acelerar o processo de escolha. Essa medida não apenas resgatava o controle interno da Igreja, como também buscava restaurar sua credibilidade diante de um cenário de tensão e fragmentação. Com o tempo, o conclave se transformaria num dos rituais mais preservados da história ocidental. Ainda hoje, apesar das transformações políticas e tecnológicas do mundo, suas regras centrais permanecem praticamente intactas. O conclave moderno mantém muitos dos elementos estabelecidos na Idade Média, ainda que com adaptações para o contexto atual. O processo é desencadeado oficialmente após a morte ou renúncia do Papa, quando se inicia o período conhecido como sede vacante. Durante esse intervalo, a administração da Igreja é confiada ao Colégio de Cardeais, mas nenhuma decisão doutrinária ou reforma pode ser tomada até que um novo Papa seja eleito. Os cardeais eleitores, naqueles com menos de 80 anos, são convocados a Roma. Eles se hospedam na Casa Santa Marta, uma residência dentro do Vaticano, e ali permanecem isolados durante todo o processo. O número de eleitores varia, mas geralmente gira entre 110 e 120. São representantes das mais diversas regiões do mundo, refletindo a estrutura global da Igreja. As sessões de votação ocorrem na Capela Sistina, sob os afrescos renascentistas de Michelangelo. O ambiente é preparado com rigor, é verificado para garantir que não haja aparelhos eletrônicos, dispositivos de gravação ou qualquer canal de comunicação com o exterior. O sigilo é total. Os cardeais fazem um juramento solene, comprometendo-se a manter absoluto segredo sobre tudo o que for dito ou feito durante o conclave. Cada rodada de votação, chamada scrutinium, ocorre com a entrega manual das cédulas em uma urna sobre o altar. Cada cardeal escreve o nome de um candidato e, ao depositar o voto, pronuncia um juramento confirmando sua escolha consciente. Ao final da contagem, se um candidato atingir 2/3 dos votos, é declarado eleito. Caso contrário, as cédulas são queimadas com uma substância que gera fumaça preta, em sinal visível de que ainda não houve consenso. Quando um papa é eleito, a fumaça branca é liberada. Os sinos da Basílica de São Pedro tocam. O escolhido é convidado a aceitar o cargo, e, ao fazê-lo, escolhe o nome que adotará como pontífice. Em seguida, veste-se com as roupas papais preparadas e é conduzido à sacada da Basílica, onde é proclamado com a tradicional frase Habemus Papam, temos um Papa. Essa sequência de rituais preserva não apenas uma tradição, mas uma identidade institucional. O conclave, mesmo com seus mecanismos simples, continua sendo uma cerimônia de transição organizada, que sintetiza séculos de história e reafirma a continuidade da liderança dentro da estrutura da Igreja Católica. Ao longo da história, alguns conclaves ultrapassaram os muros do Vaticano e se tornaram marcos decisivos não apenas para a Igreja Católica, mas para o cenário político e social do mundo em suas respectivas épocas. No ano de 1978, um dos momentos mais emblemáticos do século XX ocorreu quando 2 conclaves foram realizados no intervalo de apenas 2 meses. Primeiro, foi eleito o Papa João Paulo I, cuja figura modesta e discurso reformista despertaram grandes expectativas. No entanto, seu pontificado durou apenas 33 dias. Sua morte repentina,
atribuída a um ataque cardíaco, gerou um curto período de incerteza, seguido imediatamente por uma nova eleição. Naquele segundo conclave do mesmo ano, foi escolhido o cardeal polonês Karol Wojtyła, que assumiria o nome de João Paulo II. Sua eleição quebrou uma tradição de mais de 450 anos de pontífices exclusivamente italianos. João Paulo II foi uma figura que ultrapassou os limites da religião, tornando-se um ator político relevante durante o período da Guerra Fria. Sua relação com o movimento Solidariedade na Polônia, seu posicionamento diante do comunismo e sua forte presença midiática marcaram seu longo pontificado como um dos mais influentes da história moderna da Igreja. Em 2005, após a morte de João Paulo II, o conclave escolheu Joseph Ratzinger, um teólogo alemão que assumiu o nome de Bento XVI. Seu papado foi marcado por uma postura mais conservadora e pela tentativa de preservar a tradição diante de um mundo em rápida transformação. No entanto, em 2013, Bento XVI surpreendeu o mundo ao anunciar sua renúncia. Era a primeira vez, em quase 600 anos, que um papa deixava voluntariamente o cargo. O fato gerou impacto profundo e abriu espaço para um novo tipo de transição dentro da Igreja. No conclave que se seguiu, foi escolhido o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, que se tornou o Papa Francisco. Sua eleição também foi histórica, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta a assumir o cargo e o primeiro fora da Europa em mais de um milênio. Sua abordagem mais pastoral, voltada aos temas sociais e à descentralização da Igreja, provocou reações diversas dentro da instituição. Alguns setores viram com entusiasmo suas mudanças de tom e prioridade, outros, com resistência. Esses episódios revelam que o conclave, embora envolto em silêncio e tradição, nunca é um evento neutro. A escolha de um novo Papa carrega consequências que atravessam fronteiras, moldam posicionamentos institucionais e influenciam diretamente a forma como a Igreja se relaciona com o mundo em cada época. Com a morte do Papa Francisco, inicia-se mais uma transição na história do papado, e o próximo conclave será responsável por definir os rumos da Igreja Católica em um momento de múltiplas tensões internas e externas. O pontificado de Francisco foi marcado por uma proposta de aproximação com os marginalizados, uma abertura maior para o diálogo interreligioso e o reposicionamento da Igreja em temas sociais urgentes, como pobreza, imigração e meio ambiente. Ao mesmo tempo, enfrentou resistências de alas mais conservadoras, tanto entre os cardeais quanto entre setores da própria Cúria Romana. Seu estilo mais informal, os gestos de simplicidade e algumas decisões administrativas criaram divisões discretas, porém persistentes, dentro da estrutura eclesiástica. O colégio de cardeais que agora votará foi, em grande parte, formado pelo próprio Francisco. Isso não garante uma continuidade automática de sua linha de pensamento, mas revela uma composição mais diversificada, com presença significativa de membros vindos da Ásia, África e América Latina, em regiões onde o catolicismo continua a crescer, em contraste com o declínio observado em muitos países europeus. Internamente, há correntes que defendem uma igreja mais descentralizada e adaptada às realidades culturais locais. Outras mantêm o compromisso com a unidade doutrinária e com um modelo mais tradicional de gestão e presença pública. O próximo conclave, portanto, não será apenas a eleição de uma nova figura de liderança. Será também um termômetro institucional, que revelará qual visão de igreja ganhará força na próxima fase. Essa decisão terá impacto direto sobre temas sensíveis e recorrentes, como o papel das mulheres, a presença da Igreja nas redes sociais, a formação dos padres e o relacionamento com outras religiões e culturas em um mundo cada vez mais plural. Independentemente do resultado, o conclave seguinte à Era Francisco será observado com atenção por setores religiosos, diplomáticos e acadêmicos, interessados não apenas no nome escolhido, mas no significado simbólico e político que essa escolha representa. Ao longo de mais de 7 séculos, o conclave permaneceu como uma das práticas institucionais mais preservadas da história ocidental. Mesmo em tempos de transformação acelerada, onde a tecnologia redefine estruturas sociais e políticas em escala global, o processo de escolha de um novo Papa continua sendo conduzido por regras seculares, dentro de um espaço artístico e simbólico carregado de significados históricos. A clausura dos cardeais, o sigilo das votações, o ritual da fumaça e a proclamação pública na sacada da Basílica de São Pedro mantêm uma coerência litúrgica que sobrevive ao tempo.
Esses elementos reforçam a ideia de que a Igreja Católica, como instituição, valoriza não apenas a continuidade de sua doutrina, mas também a repetição de seus gestos, como forma de preservar sua identidade diante das mudanças do mundo. O conclave não é apenas um evento religioso. É também um processo institucional, cuja estabilidade e formalidade são vistas como expressão de solidez e permanência. Em um mundo marcado por instabilidade e rupturas, sua existência remete a uma lógica mais antiga, onde a solenidade e o sigilo ainda possuem lugar legítimo. Ao encerrar este percurso, compreende-se que o conclave não se limita à escolha de um nome. Ele representa uma engrenagem histórica em funcionamento, que resiste à obsolescência e preserva uma cultura organizacional baseada na repetição, na memória e na autoridade simbólica. Se quiser seguir explorando conteúdos como este, inscreva-se. Tem muito mais história pela frente.